Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do Casos Empresariais Podcast. Esse é o 12º episódio. Cumprimento a nossa audiência que nos acompanha no canal do YouTube e também nas redes sociais. Cumprimento também os nossos convidados para o episódio de hoje. A nossa primeira convidada é a Heloísa Helena Godoy, formada em Administração de Empresas pela Faculdade Toledo de Presidente Prudente e também é empreteca, né, Heloísa? Então, Sim, a Heloísa também é sócia diretora da Stilbras Antenas, uma indústria que atende o mercado brasileiro como um todo. Seja muito bem-vinda, Heloísa, e gratidão por estar conosco. obrigada, eu que agradeço. Nosso segundo convidado é o Paulo Funada, bacharel em Ciências Econômicas e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Toledo Presidente Prudente. É sócio-diretor da indústria de bebidas Funada, com fábricas em Presidente Prudente e em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também é empreteco, assim como eu e a Heloísa. Paulo, seja muito bem-vindo em mais um episódio do Casos Empresariais. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de começarmos e entrarmos especificamente no caso de hoje, quero agradecer aos dois primeiros patrocinadores. Primeiro, a Stilbras, né? Por coincidência, nós estamos aí com a Heloísa, que é a diretora da empresa, participando no episódio de hoje. Quer conhecer a força de uma empresa que construiu histórias de sucesso no mercado de telecomunicações? São 28 anos e mais de 140 colaboradores. Descubra como as soluções da Stilbras conectam negócios, pessoas e oportunidades. Stilbras, tradição e inovação lado a lado. Saiba mais em www.stilbras.com.br e nas redes sociais, @Stilbras. Nosso segundo patrocinador é a VS Digi. Empresário, se sua empresa está faturando entre 100 e 300 mil reais e você quer dar o próximo passo para faturar 1, 2, 3 milhões, a VS Digi é a parceira que você precisa. Nós já ajudamos mais de 100 negócios de nossa região a explorar o máximo do crescimento no digital. Quer fazer o seu planejamento estratégico com a VS Digi e com o nosso time de especialistas? E o melhor, se você não gostar do que entregamos, devolvemos o valor investido. Agora é a hora de agir. Escaneie o QR Code que aparece aí na tela e inicie sua jornada no marketing digital. Bom, meus caros convidados, vamos adentrar ao caso de hoje. O caso é o caso 49 do livro Casos Empresariais, a tomada de decisão na prática. Eh, E esse caso ele envolve um grande desafio na gestão de pessoas, que acho que hoje é um grande desafio realmente, uma grande, às vezes, dificuldade você encontrar as pessoas certas, né. Nesse caso, a escolha de um novo gerente comercial, né, para uma indústria de produtos de higiene e limpeza. Os ramos são diferentes dos negócios de vocês, mas são situações que normalmente nos deparamos aí quase que todos os dias, né. Uhum. E a pergunta inicial, para a gente começar esse debate, essa nossa conversa, é a seguinte: vocês já tiveram que tomar decisões difíceis de contratação para cargos estratégicos em suas empresas? Como foi essa experiência? Se puderem compartilhar aí com a nossa audiência, eu acho que a gente dá o pontapé inicial para começar o nosso caso. Bom, sim, já passamos por algumas dificuldades aí, porque hoje em dia, inclusive hoje em dia é muito difícil, né, a gente encontrar profissionais no mercado e que realmente atende às expectativas que a gente precisa. Tive alguns casos difíceis para escolher entre os candidatos, mas a gente sempre opta por aqueles que estão mais engajados no mercado, que já têm um conhecimento, e isso é muito difícil a gente encontrar na geração de hoje, né? A famosa geração Z, né, que vocês falam. Mas assim, graças a Deus a Stilbras ela tem uma forma de tratar os funcionários que entram com treinamentos, com algumas
dicas, principalmente treinamento sobre as antenas, né, antes de começar. E aí, com a expertise da pessoa já do comércio, isso uma coisa junta a outra e a gente acaba tendo sucesso aí nas nossas contratações. Legal. E Paulo, como é que funciona lá na Funada? Eu não sei se você participa do dia a dia disso, mas deve acompanhar o histórico ali dentro das contratações, né? É, eu não trabalho diretamente ali na seleção das pessoas, né? Mas o que a gente cuida ali como sócio são os valores que as pessoas têm que ter para entrar na empresa, né? Isso aí a gente acompanha de perto, acompanha, né? Aquele pessoal que escolhe as pessoas, né? Isso Uhum. é que a gente seleciona bem. Tá? E realmente não é fácil, é um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo a gente sabe que né, talvez a parte mais importante da empresa, né? Que são as Sim, pessoas, né? São elas que vão dar o direcionamento, são elas que vão fazer a empresa rodar, né? exato. Então, acho que ao mesmo tempo que ele é difícil, ele é muito importante, né? Então, tem que ser bem feito, Bem né? feito. Exato. Nesse caso de hoje, essa é uma empresa familiar, né? Começou com o negócio, os pais começaram, o pai começou com o negócio, né? E foi crescendo ao longo dos anos, tá? Então, isso é uma introdução importante para quem de repente não leu o caso, né? E ter uma sequência de raciocínio lógica de acordo com que o nosso bate-papo vai evoluindo, né? E hoje ela é uma das principais empresas, né, no setor de indústria de produtos de higiene e limpeza da sua região, né? E o que que aconteceu, né? A diretora comercial, tá, que é a Elis, ela precisa contratar um novo gerente comercial, tá? Para substituir um profissional que, na verdade, já está se aposentando. E aí o desafio é escolher entre dois candidatos em perfis distintos, né? E no livro a gente retrata esses perfis. Qual é a impressão de vocês sobre cada um dos perfis, tá? Essa é a pergunta e eu vou falar rapidamente um resumo aqui. O João Alfredo, primeiro que eram 3 candidatos e um desistiu porque arrumou um emprego, né? Isso já aconteceu na empresa de vocês? Já, Ah, marcou ali, tal, seleção final, tem 2, 3, 4 e aí na hora H só vem um ou 2. Já aconteceu? já. Como é que foi isso? Avisaram que não viriam, pelo menos, ou não? Um avisou, o outro não. Não. E você, Paulo, tem histórico disso, de pessoas que chegam na fase final e não aparecem? Não, que chegou até mim, não, né? Não, Que não chegou, tem. É que você não faz parte mas do deve dia, ter no no dia lá, dia a com dia, né? certeza. Deve acontecer Certo. bastante. Então, ó, o primeiro personagem, tá, é o João Alfredo, dos 2 que vieram para essa fase final, né? O João Alfredo, ele tem 48 anos, está desempregado há 6 meses, experiência em varejo, formação em gestão pública e é uma indicação interna, tá? E o mais interessante, ele na verdade tem o nome do pai da da diretora lá que está contratando, né. Então aí já vem uma questão, até onde a afinidade de nome é interessante, né, porque quando você estuda inteligência emocional, né, a gente fala assim: "Cara, estuda a empresa antes, estuda, por exemplo, ela usa uniforme, qual cor do uniforme?". Então se a gente pegar, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista lá na Funada, né, se eu for com a cor do uniforme da Funada, né, quem está fazendo a contratação, há ali, quer queira ou não, inconscientemente, uma conexão muito forte, né. Eh, eu vou com alguma cor ali no amarelo, que é muito destacado, né, do Funada, pode ser a Steel Bras, uniforme lá mais voltado ao Azul. azul, né. Ou se tiver relação com a cor da logomarca, então isso muito fortemente pode fazer conexões. Então esse primeiro personagem tem justamente o mesmo nome do pai da menina lá que está precisando fazer a contratação. E por outro lado, nós temos a Gisele, né, que tem 35 anos, ela está empregada em uma empresa concorrente, com formação e experiência mais alinhadas à vaga, mas ela quer ficar mais tempo perto da família, de casa, ela tem 2 filhos, é separada, tem uma questão judicial aí da guarda dos filhos que estão ali, uma discussão junto com o marido, né, ex-marido, e aí tem toda essa necessidade dela ficar mais perto, né.
E aí, diante disso, o que que vocês acham desses 2 perfis? Para a gente como dar o pontapé inicial, em especificamente dos 2 personagens. Quer começar? Sabe? Bom, é, eu, pelo que eu analisei, o João Alfredo, não só pelo nome, né? Apesar de que tem muito isso que você falou, é algo que destaca muito, e ele também foi indicado por um gestor da empresa dela, né? Eu acho que foi o gerente financeiro. Então, até tem uma questão de, será que quem indica leva mais chance do que o outro, né? Sim. Eu não levo em consideração isso, quem indica, pelo menos a minha forma de enxergar e como eu trato com o meu RH. E ali no caso, o que eu vi dos dois da diferença? Ele está desempregado, ela está empregada. Eu acho assim, muito difícil você arriscar tirar uma pessoa de onde ela está, por mais que ela queira sair, mas você oferecer algo para ela que você não sabe se vai dar certo. E eles precisam de alguém que tenha disponibilidade para viajar. E ela, no caso, se quer ficar mais perto dos filhos, com certeza vai ter problema ao viajar, né? Por outro lado, ele tem mais experiência na profissão de gerente comercial do que ela. Ela tem 8 anos e ele, se não me engano, tem 12 anos de Uhum. experiência. Então, assim, você olhando por esse lado, eu optaria por ele para fazer a entrevista e às vezes até dar a chance para ele. Por essa questão, para não tirar ela de onde ela está, e eu acho que isso é até na minha opinião, uma falta de ética, né? Você tirar alguém de aquilo que você não quer para você, não faça para os outros. Então, eu acho isso uma falta de ética, você tirar um funcionário de uma outra empresa, principalmente um concorrente. Então, eu optaria por ele, que está livre e tem até algo mais assim que encaixa mais dentro daquilo que a vaga pede. Paulo? Bom, no caso em questão aí, a vaga é para gerente comercial, né? É, Então, eu gosto muito de analisar quais são as características que o comercial ele tem que ter, o perfil. né? Isso, o perfil adequado para o comercial. Porque cada setor exige um tipo de perfil diferente, né? E o comercial, ele é meio que o coração da empresa, né? Que é lá Sim, que você vai fazer a a venda, que locomotiva. puxa, né? É, Toda a produção. Então, o comercial, ele é a cara, assim, da empresa, né? E em função disso, é muito importante que a pessoa ela tenha essa questão assim de, de relacionamento com as pessoas, né? E no caso aqui da qual que é o nome dela? Desculpa. Gisele. Aqui da Gisele. Gisele, apesar dela ser gerente comercial, ela não tem assim uma experiência em liderar a equipe, né? Que já o João Alfredo fala aqui que ele gerenciava 41 vendedores, 41 né? vendedores. E o gerente, ele na verdade, ele é muito mais você saber trabalhar com seus vendedores do que ele ir E diretamente, né, diretamente, no exato. cliente. Então, essa experiência dele em liderar equipes Conta muito, né? conta muito, né? Conta muito. Outro ponto importante, assim, que deveria dar uma investigada a mais, que eu também gosto de observar, assim, fala que ele está há 6 meses desempregado, Uhum. né? O que que ele fez nesses 6 meses, né? Uma coisa, ele é aquelas pessoas que falam, né, tem o seguro-desemprego. É, Fiquei 3 meses, estou recebendo, então não faz nada. Isso aí já demonstra o tipo de perfil dele, né? Ele quer ali para viver, não é um perfil dele, o normal, né? Mas de repente falou, não, eu aproveitei para estudar, para melhorar, para buscar no meu network, eu estou conversando com tal, né? Então, tem que analisar o que que ele fez nesses 6 meses, que vai falar muito do tipo de pessoa que ele é, né? Outra coisa, assim, né, que seria um ponto de atenção, essa questão da Gisele, né? Essa questão de litígio judicial, né? Porque entende, assim, que a parte comercial é justamente aquela que faz acordos, né? Que sabe entender né, que tenta um acordo que é bom para as duas partes, né? E se dentro da família dela ela
não tem conseguido isso, né? Então é um ponto que deveria ser analisado com mais profundidade. Pode ser negativo, né? Né? Lógico que existem as exceções, mas Sim, no sim. geral não é isso que acontece naquela pessoa que tem um perfil mais apaziguador, mais comercial. Tá? Entra aquela questão, né? Às vezes a pessoa não consegue gerenciar a vida dela, né? Como vai Como gerenciar? é que você vai querer gerenciar, de repente, um time de pessoas, um departamento comercial e tudo mais, né? Sim, E a inteligência exatamente. emocional Exata, nessa hora conta muito, né? exatamente. Porque você precisa ter muita inteligência emocional para lidar com o ser humano hoje, né? E todos nós estamos, na verdade, isso na verdade não é uma questão que denigre ninguém, mas acho que é entender melhor a situação, por que que chegou naquele ponto, né? Porque essas situações podem acontecer com todo mundo em circunstâncias muitas vezes importantes. E aí entra aquilo que você falou, né, Paula? Investigar mais a fundo, ver o Isso. que Sim, aconteceu, sim. tanto um como o outro, né? Porque o João Alfredo, por exemplo, não tem tanta experiência de varejo, tá? Então, peraí, tá? Mas será que, né, no dia a dia ele vai aguentar? Talvez ele não tenha, como é que a gente pode dizer? Teve esse tempo parado, que nem você falou, esses 6 meses. Então, por quê, né? Ia mais a fundo nas investigações. E a mesma coisa com ela também, né? Sim. Essa questão do relacionamento. Mas quero viajar menos, mas, pô, peraí. E eu tô saindo por quê do concorrente? Só para viajar? É realmente só para viajar menos, né? Para ficar mais tempo? Ou tem um outro motivo por trás? Então, essas situações são, na verdade, a grande dúvida e que você talvez nem na entrevista você consiga pegar e talvez você só vai entender isso ao longo do tempo que ela vai trabalhando contigo, né? Depois que você contrata, Então, né? pegando o gancho da sua observação aí de só na entrevista não conseguir pegar tudo, nós começamos a adotar agora na Stilbras, acho que eu falei para você, eu venho estudando uma ferramenta de autoconhecimento e eu estou utilizando essa ferramenta hoje como um teste, O enneagrama, né? o Enneagrama. Quando a pessoa entra, ela faz esse teste de 45 questões e por ali eu descubro o traço de personalidade dela. Então, dentro dessa ferramenta, existem 9 traços de personalidade. Eu descobrindo o traço de personalidade da pessoa, fica mais fácil para eu saber como falar com ela, como lidar com ela. É fácil de eu saber qual é a dor dela, entendeu? Porque aí eu sei aonde que é o calcanhar de Aquiles dela. Então, dessa forma, a gente vem trazendo alguns profissionais um pouco mais qualificados. Porque quando você faz esse teste de traço de perfil, você consegue decifrar pelo traço de perfil dele quais são as ações dele diante de algumas situações, Uhum. entendeu? Porque isso já a própria ferramenta já te dá. Então, a gente vem Legal. fazendo isso e tem dado muito certo. Aliás, eu estou fazendo isso com todo os meus funcionários. Eu fiz o teste com todos eles e cada um agora a gente vem trabalhando esse lado emocional deles, esse lado escuro, né, de cada um, para Sim. poder fazer com que eles se engajem melhor e tenham uma melhor qualidade, não só de trabalho, mas até de desenvolvimento dentro da própria produção. A gente vem Isso fazendo. ajuda, né, no desenvolvimento dele mesmo, ele se conhecendo, né? Ele se Os pontos a conhecendo e serem sabendo que melhorados, né? ele pode mudar. Uma coisa é você saber ter o automático de lidar com uma situação e você saber como vai acontecer aquilo e você já não, não posso fazer isso, porque eu vou lidar com essa pessoa no meu automático, eu vou ofender, eu posso, né? Então, a pessoa já tendo essa consciência, elevar essa consciência do profissional faz muito sentido dentro da empresa. Uma outra questão já foi comentado aqui, o João, por exemplo, que é o primeiro candidato, ele foi indicado pelo diretor financeiro. Como é que vocês veem essa questão da indicação? A Heloísa já falou um pouco disso. A indicação para vocês que estão em indústrias aí de grande porte, a indicação tem peso Eu ve- diferenciado? Eu vejo da seguinte forma, assim, né? Que eu não acho muito bom é quando vai trabalhar junto, assim, né? O indicado com o Com Amigo, quem indicou. parente, com quem assim, indicou. né? Mas quando são setores, que é o caso aqui, né? Um é do financeiro, né? O Isso. outro E vai ele para o vai. comercial.
eu vejo até como positivo isso. Por quê? É que ele é amigo de infância, né? É, E não sei se é gerente financeiro ou diretor é diretor financeiro, financeiro, é. então ele é uma pessoa que também que já conhece muito bem a empresa, né? Então ele já conhece mais ou menos a cultura da empresa, né? A forma de trabalho no dia a dia. E ele conhece o amigo, que é de infância, né? Então ele já vai fazer um filtro, né? Ele sabe que se não encaixa ali dentro, ele não vai indicar. Na Porque verdade, pode ele já ficar. fez o filtro, né? Se ele Já indicou, ele fez o já fez o filtro, É, filtro. Acho exato. que a pessoa Acho que encaixa aqui, encaixa né? aqui, É, exato, né? é. E ao mesmo tempo, cria-se, lógico, ele não tem responsabilidade, mas por ele indicar, ele tem né, é, uma responsabilidade moral, assim, né? De que dá certo, né? Então ele vai tentar meio que ajudar a pessoa a Uhum. permanecer ali, né? Então eu vejo com bons olhos isso aí, né? A não ser que seja aquela pessoa que quer indicar muitas pessoas, né? É, Colocar todos os conhecidos aí não, aí mas não dá. assim, eventual eu acho interessante. eu faço uma ressalva, tá? Eu não lembro se esse caso eu já escrevi ou se está nos que estou escrevendo. Mas pense na seguinte situação: você tem que confiar muito nesse cara, né? Ainda mais no setor financeiro. E especificamente essa situação, eu já presenciei situação de conluio, tá? Ou seja, eu estou ocupando um cargo interessante dentro da empresa, eu estou lidando com o dinheiro, por exemplo, da empresa, e estou colocando um cara, não especificamente aqui no comercial, mas num departamento, por exemplo, relacionado a compras, e aí eu estou montando um esquema de conluio para desvios, tá? Uhum. Então eu falo assim, indicação é bom, é legal, né? Muitas pessoas no mercado talvez são contra, porque alegam que as de fora não têm oportunidade, mas eu pratiquei isso bastante também, tanto indicação como também dar oportunidade para os de fora, mas tem que tomar esse cuidado, né? Porque às vezes você está abrindo uma torneira que estava bem fechadinha, né? E o cara, na verdade, e aí entra a questão do teste que você está falando aí, que eu acho que deve pegar aí algumas coisas nesse sentido, quer dizer, qual a tendência do cara a se converter? Ah, tá comigo 10 anos. Eu presenciei situações que o cara começou a desviar recurso depois de 15 anos de empresa. E aí, né? Então, são situações que você tem que tomar um certo cuidado, né? E eu acho que assim, não dispensar jamais o acompanhamento. Ah, ele de total confiança. Cara, tem que tomar muita atenção nisso, tá? E tem um caso especificamente que eu trato disso, né? Que chama esse alerta para quem indica, né? O tal do QI, né? Uhum. É uma situação que acho que quem nos assiste, né? Eu sempre falo, a teoria dos livros, né? Ela não ensina isso, né? Você não encontra isso em livros da academia, da faculdade e tal. Mas são situações reais que acontecem na vida do dia a dia, dentro do ambiente Sim. corporativo, né? É, quando a gente fala, por exemplo, na, na tomada de decisão entre um candidato desempregado e outro que trabalha no concorrente, o que que vocês, aí assim, independente da decisão de contratar um ou outro, quais são os prós e contras, né, de contratar alguém que está desempregado na visão de vocês? Já foi falado um pouco disso, mas quais são os prós e quais são os contras, né, de você fazer essa escolha, né? Eu estou trazendo alguém desempregado, será que é o mais adequado? Eu estou trazendo alguém que é do concorrente, né? E aí, né? Será que essa moça, de repente, ela está tão insatisfeita que não cabe a pena ouvir, não vale a pena ouvir ela porque ela vai sair do mesmo jeito, ela já está saindo da empresa de repente? Então, o que que vocês têm a me relatar sobre isso? Eu estou provocando. Vocês já deram um Uhum. parecer, mas eu estou provocando. Eu acho que isso é interessante a gente ouvir de vocês também. Eu penso assim, ouvir, temos que ouvir todos. Não, não é o caso de nem ouvi-la, mas para mim pesa muito essa questão de tirar a pessoa de um lugar que ela já está há tanto tempo. Eu vejo mais isso, né? É uma outra situação também é talvez a comparação depois ela vem de um concorrente, ela vem para dentro da sua empresa que lida com a mesma o mesmo produto. Esse, na verdade, é um problema. É.
Ela Quando a sabe, pessoa ela sabe das confidências de lá, e daí vai saber das suas também. Até onde a gente pode confiar ou não, entendeu? É uma situação bastante complicada. Eu, sinceramente, no meu caso, eu prefiro não. Não sei o Paulo como é que ele pensa nisso. Então, como é dessa forma também, né? Se ela está fazendo isso naquela empresa, nada impede que ela daquela Faça na sua isso, né? também, Por alguma Sim. proposta melhor, ela vai sair Sim, para outro, né? Então, sim. por aí também seja, né, não seria uma coisa assim tão confiável, né? É, E principalmente também compartilho aí do pensamento a questão de ética, né? Se ela está ali trabalhando, né? A não ser que já, né? Tivesse sido demitida, né? Tivesse um tempo já. fora desempregada, Sim. É. aí tudo bem, né? Mas ela tá trabalhando lá, sabe? E se desligar para vir para cá e a gente contratando, assim, eu acho que não é de bom tom. Ainda mais aqui, né? Em É. Presidente Prudente, cidade Presidente Prudente de uma cidade menores, que, apesar de a falar que é gente grande, respeita mas é muito, pequena, né? e é É, bonito isso, né? eu Então, acho acho que que tem que haver. e ao mesmo tempo eu penso do lado do cliente também, né? É muito estranho, né? A pessoa chegar oferecendo, falando das vantagens, aí na outra semana ela está com outro produto falando das vantagens do outro, né? E isso aí acontece, né? Os prestadores né, de serviço indústria que Sim, fornece para gente. Às vezes o cara vem, tá ali, né? Aí de repente na outra semana ele tá vem no com outro. outro. Eu falo, mas né, você também não cria muita empatia com essa pessoa assim, né? Porque não sei, que a gente preza pelo relacionamento É, ali, mais ou Sim. menos assim, sabe? até uma Aquela semana atrás aquele fornecedor era o melhor, agora é o isso outro, agora é Uhum. só porque outro. você está trabalhando nele, É. né? É. Então, E ao mesmo tempo tem essa questão ética também, sabe? Porque ele já sabe a estratégia comercial do outro. Então sim, ele chega já falando do outro, é. sabe? Não é Pode legal agir de isso aí. uma forma que pode denegrir até a imagem da tua empresa sem que você saiba, Sim. porque ele vem de um concorrente. Vamos supor, ela vendia a imagem do seu concorrente. Ela sabe de todos os prós e os contras lá. De repente ela vem para você. Como é que ela vai vender a sua imagem agora falando daquele que ela tanto defendeu? É. É uma situação complicada, né? Então, e aí vai saber o que se conversa, porque você não está em todas as visitas que o vendedor dela vai fazer. Treinamento que ela dá, como será isso, né? Porque você não vai poder acompanhar tudo, você vai acompanhar a maioria dos resultados, o andamento sim, mas a gente acaba vendo. Só que tem horas que eu penso assim, pode ser complicado isso. Você estava falando bem do X, agora você vem para o Y, então o X não presta mais, é o Y que presta. É uma coisa meio É complicada isso quando são do mesmo setor, né? do mesmo setor, é. Então, porque Bem, voltando um pouco que eu te comentava também, é, é que é pela posição também, né? O gerente comercial, né? Que se de repente fosse um mecânico, alguém da fábrica, É né? diferente. É diferente, aí não tem tanto essa questão, É, né? Mas o comercial, né? Ele é a cara da empresa, ele é o cara que vai fazer o exatamente. acordo e nos negócios a confiança É ela é tudo. essencial, É, né? Então exato. vamos lá. É, se João for o escolhido, tá? A empresa vai ter que treiná-lo, né, para essa nova função, esse setor que ele vai assumir, né? Como é que vocês enxergam essa questão do tempo de adaptação que ele vai ter que ter? Isso não, de repente não pode causar um impacto nos resultados do negócio, porque teoricamente ele estava fora desse setor de varejo, né? E ele vai precisar de repente se adaptar. Ele está 6 meses parado. Aí, claro, entra aquilo que você falou. Ele fez curso, ele fez treinamento, ou ele realmente estava parado sem fazer nada, né? Até ele se adaptar, isso não é talvez um complicador em algum momento ali também? Eu, particularmente, não enxergo porque o outro, ele vai sair porque vai se aposentar, certo? Sim. Então, eu posso contratar o João, é João, né? O João Alfredo,
E esse que vai sair pode dar o treinamento para ele antes de sair, porque ele está saindo não Boa. é para ir para outra empresa, e É, sim para se aposentar. Eu acredito que ele não vai deixar a empresa na mão. Então, sim. ele pode muito bem dar todas as dicas para o João Alfredo e dizer para ele sobre os clientes, sobre os produtos e tal, antes dele iniciar, penso eu. Uhum. O que que pesa mais na hora de vocês contratarem? O conhecimento técnico ou a capacidade de adaptação, a capacidade de a resiliência com relação ao que a gente chama das soft skills, né? Porque as hard skills são as capacidades técnicas, o conhecimento técnico. Qual é mais importante na hora da contratação? Soft skills ou hard skills? Para mim, os soft skills. Na área comercial em específico, os soft skills, Soft skills, né? né? Porque não é Sim. uma área totalmente técnica ali, Quais né? as características dentro das soft skills que vocês entendem que são mais importantes para um vendedor, para um gerente na área comercial? Quais são as características de soft skills mais importantes? Tem que ser um bom, Capacidade de comunicação, né? isso, um bom ouvinte, né? Bom ouvinte, Vai entender o lado do cliente, da equipe dele, né? Uhum. Acho que isso é essencial resiliência, também, porque é é, um segmento bem difícil, bem concorrido. Sim. Então ele tem que ouvir muitos não, assim, né? Ele ouve muito mais não do que sim, né? Na verdade. Então, tem que ser muito resiliente, com certeza. quais são os erros que vocês já presenciaram, ou até mesmo vocês cometeram, na contratação de pessoas? Vocês têm alguma situação que vocês passaram e falaram, putz, cara fantástico tal, e depois que o cara, a pessoa, ou o cara, ou a mulher, começou a trabalhar e não era aquilo que você imaginava. O resultado foi totalmente o inverso. Vocês tiveram situações dessa natureza ou não? Podemos colocar assim que foram decisões estratégicas erradas na contratação. Eu não percebi algo e passou e depois me deu problema. O que eu percebo, assim, que muitas vezes a gente contrata, né, pessoas de fora, né, tipo de São Paulo, do Rio, e muitas vezes eles não se encaixam aqui porque eles não conhecem a região, né? Ele não conhece como funcionam as coisas aqui. Ele quer trazer, às vezes, uma coisa que funciona lá Lá, fora, né? é questão cultural, né? É, então essa parte é muito importante, né? Às vezes o currículo dele né, é maravilhoso, assim, mas se ele não entender a cultura local, né, e a cultura da empresa, né, que no caso nós estamos falando aqui de empresas familiares, é totalmente diferente também, Sim, né? Então ele tem que entender esse lado também, né? Que aí volta na questão. Não adianta ele ter as habilidades lá técnicas excelentes, mas se ele não entender essa parte de de interna, né? De de relacionamento, de como relacionamento, funcionam as coisas. a parte comportamental, né? Eu até um tempo atrás eu cheguei a ouvir isso algumas vezes, né? Isso ainda vale muito, né? As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas Demitidas pelo pelas comportamento. suas atitudes comportamentais, Muito né? verdade isso. Eu Né? tive um caso desse aí, sim. Eu me lembro. É, Sim, a pessoa tinha uma habilidade técnica tremenda, mas não sabia lidar com pessoas, não sabia se comportar como um líder. E aí, infelizmente, eu fui obrigada a tomar a decisão de de demitir. demissão. Uma excelente mão de obra naquele quesito, mas comportamento, infelizmente. Comportamento pesa, né? A gente falou lá no início, geração Z, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão. Como é que vocês estão lidando nas empresas de vocês com contratação de pessoas geração Z? Vocês estão contratando? Contrataram? Como é que foram as experiências? Quais as maiores dificuldades para a geração Z se acostumar com um modelo que para eles eu digo assim, na visão deles é ultrapassado, mas as empresas estão nesse patamar, né, e eles muitas vezes não aceitam. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Eu pergunto isso porque assim, eu tenho
estava conversando esses dias com um empresário, ele falou, cara, eu para não ter problema, eu contrato só pessoas acima de 40 anos. Ponto. Eu não tenho problema. Então, eu contrato 40, 50, até 60, 60 e poucos anos, para evitar problema, porque é o modelo de cultura que a gente tem, continua, e aí eu não tenho problema. Isso daí acontece direto, principalmente na produção. Não sei, o Paulo, acho que é o fato mais preocupante é a produção, né? Porque para dentro do administrativo, do comercial, eu confesso para você que a gente vai por esse lado aí. Você pega pessoas mais experientes, um pouco mais Maduras. velhas, mais maduras, pai de família, mãe de família, que precisa. Agora, na produção, por ser muita mão de obra e é complicado, mas tem hora que você pega alguns que o que falta nessa geração aí, para mim, é comprometimento. Eles não sabem o que é isso. Tem alguns que vêm de famílias que já colocaram Tem isso isso, como já valor, tem isso né? como valor, né? Mas tem uns que não sabem o que é comprometimento de forma nenhuma. Eles acham que eles estão ali e se a hora que eles não quiserem estar mais, eles vão embora e tá tudo certo. Tá tudo bem, não preciso dar satisfação para ninguém. Saio e vou embora. É bem isso mesmo. Literalmente saio e vou embora a hora Vocês que eu já passaram quiser. eu recebi um relato esses dias atrás de uma pessoa, de um empresário, que ele falou o seguinte, né? A pessoa simplesmente estava indo super bem, que outro dia não apareceu mais, e aí eu tive que fazer a rescisão, a pessoa não vinha, veio o pai pegar os documentos da rescisão, a carteira de trabalho, porque a pessoa falou que não ia, ela não interessava, geração Z, 20 e poucos anos, 22, se eu não me engano, 22 É anos. isso que eu falo. Eles não Cara, têm. e aí falo, cara, como é que pode, né? Então, que profissional vai ser esse daqui 10 anos? Exatamente. Né? É uma coisa que eu falo também sempre, né? Eu já falei isso em outros episódios, né? Papai e mamãe tá vivo, tudo bem, né? E o dia que papai e E mamãe foi aí? embora? Quem vai pagar as Exatamente. contas, né? Exatamente. Ah, eu vou herdar uma casa. Cara, quem vai pagar o IPTU? Vai vender tudo? E aí depois? E aí tem uma outra questão que eu sempre falo, né? Que o Dado Schneider, que é um cara que fala muito de geração Z, ele comenta isso, né? Hoje a expectativa de vida com a inteligência artificial, com medicações cada vez mais eficientes em dosagens exatas, a Aumentou muito. tendência de vida das pessoas bate, né? Essa geração Z tem a possibilidade de bater mais de 100 anos, né? Ah, eu estou com 20 anos, eu tenho 80 pela frente ainda, e Hum. aí? Né? Se eu não estou não tô aproveitando, se eu não estou buscando conhecimento, me comprometendo, como é que eu vou ser daqui 40 anos, lá com 60, 70 anos? Como é que eu vou estar? E aí, mesmo com 70 anos, tem mais 30 para viver, né? Se Exato. não acontecer nenhum imprevisto no meio do caminho. Aí, e sem contar que a gente vai perdendo as habilidades, né? É, Você exatamente. vai chegando uma hora, você não tem mais 20, 30 anos de idade que você faz o que aparecer na sua frente. Aí você tem limitações. Mas está acontecendo um negócio incrível. Hoje as pessoas de 60, 70 anos fazem mais do que a geração Mais Z, do que a geração Z, exatamente. que é a hora que está ali com tudo, né? Com todo o potencial pleno, né? Como é que vocês lidam com isso lá na FUNAD, a geração Z, Paulo? Eu vejo da seguinte forma, assim, né? É uma questão, né, assim, geral, e, na verdade global isso aí, né? Não é É nem só global. aqui, né? Mas acho que tem muito a ver, assim, com o dia a dia deles, né? Eles nasceram já com Um um celular na mão. smartphone Sim. e é tudo ali na hora, rápido. Você pede comida por um clique, você vê um conhecimento ali na hora, né? Antigamente tinha que ler Sim. jornal, ler. Hoje não, eles põem lá no Google e já sai lá 10 respostas, né? Então acho que eles vão ficando condicionados a isso. Eles querem tudo na hora. E nas empresas, não é tudo na hora. Não é assim que acontece, Não né? é assim Né? que Ele entra acontece. lá, ele fala, nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso para chegar lá. Então acho que dá bom, não sei se é a palavra certa, mas dá um desespero neles ali, É um conflito um de. conflito, né? Fala, Divisão. né? E em função disso, acho que eles ficam buscando outros, né? Que é mais ou menos o que eles fazem, ah, não gosta de uma página, de um perfil, ele troca, bloqueia, vai outro, Isso. entendeu? Sim. Então ele está condicionado a isso, né? Então eu vejo dessa forma. Aí como resolver isso, né? Isso é um desafio.
É, E ao ninguém, mesmo tempo, na verdade, ninguém encontrou essa fórmula até agora, né? Não, Tanto é que o problema de mão de obra hoje ele é mundial, né? mundial. Eu não sei na empresa de vocês, mas a maior parte dos empresários que eu falo, hoje a maior dor deles é Material pessoas, humano, material humano, sim. pessoas, né? Tá faltando, não é? A pessoa fala, tanto, a IA vai tomar o lugar, não sei. Cara, não tem pessoas para trabalhar Pra hoje. Todas as empresas estão procurando pessoas, Sim, né? E aí tem uma outra questão também, né? É, é a questão da falta de pessoas qualificadas. Porque você até tem pessoas, mas o cara às vezes não tem conhecimento nenhum, não consegue fazer trabalhar. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem notado e nas pesquisas que eu tenho acompanhado e lido, a geração Z, por exemplo, ela não sabe trabalhar num pacote Office. Ela chega dentro de uma empresa, cara, tem que fazer um texto em Word. E aí entra aquela questão, eu faço tudo nas ferramentas automáticas. Pô, sim. o Word, para eles é um dinossauro. O Excel é um dinossauro. Não, e fora escreveu. Português Escrever, correto, né? escrever é um drama, né? Um drama, né? E aí é um problema sério que a gente tem, né? E realmente até agora a gente não tem uma solução para isso, né? Eu vejo hoje muitos empresários falando, cara, eu vou tentar trabalhar ao máximo de automação, né? Sim. Automatizar a produção, automatizar processos, porque eu não encontro mão de obra, né? E aí é complicado. E aí a gente tem, por outro lado, o pequeno empreendedor, né? Aquele que tem pequenos negócios. Como é que esse cara vai trabalhar no dia a dia, né? Se ele, de repente, precisa ali ter um vendedor, um atendente, um balconista, mas você não acha. E aí? Como é que você faz, né? é que nesse lado, né, que aí eu acredito no capitalismo, assim, no empreendedorismo, na verdade, né? Eu acho que todas essas questões, o empreendedor ele está lá para resolver essas questões, né? Então acho que você já deu um caminho que é automatizar o que der, né? Sim. Então acho que as tecnologias vão estar avançando cada vez mais para suprir esse tipo de problema, né? Hoje a gente tem um problema seríssimo de motorista, né? A gente não acha motorista. A Sim, gente tem vários caminhões parados na rota porque a gente não tem um motorista para ir, né? É que no Brasil vai demorar mais, né? Mas nos Estados Unidos, assim, já tem os automóveis os autônomos, autônomos. né? Autônomos. Então, Sim. com certeza, eles também estão tendo esse tipo de problema lá. Então, eu acredito que à medida que os problemas vão sendo muito frequentes, as soluções vão vir de alguma forma, né? Que a gente não sabe, senão a gente teria É, inventado já, É. né? Então, tem que ter essa... se pudesse tirar isso de uma cartola, seria bom, né? Na visão de vocês, vocês acham que, por exemplo, essa questão de falta de mão de obra pode ela tem alguma coisa a ver relacionada à remuneração também? Vocês acreditam que uma remuneração melhor ela pode ajudar a mudar esse cenário? Porque eles falam que a geração Z ela é muito ligada na questão do ambiente de trabalho, não digo ser mimado, mas receber uma atenção toda especial, né? Será que a remuneração impacta nisso também ou não? Eu acho que tem o peso dela, mas não é o Não é principal, o Não é o principal, né? né? principal. Hoje eles estão muito focados, que eu percebo assim também, eles querem ter uma causa, assim, né? Então a empresa tem que defender as causas que eles acham Sim. né, que deve ser. Se ele achar que vai contra, ele, não, aqui não é um lugar para mim, sabe? Uhum, Né? Tem muito dessa questão, assim, eu tem. percebo. Uma coisa que eu sinto que pesa bastante, pelo menos para nós, o clima organizacional. Sim. Se eles sentirem que é uma situação pesada, de pressão, é mais fácil eles saírem e abandonar tudo, entendeu? Você não pode pressionar hoje essa geração. É isso que você tem que saber lidar com eles. Então, eu acho que assim, o fator financeiro realmente pesa, sim, mas não é o principal. Eu acho que ele está lá para quarto ou quinto lugar. O que vem antes aí é o clima onde eles trabalham, a forma que eles são tratados, como o Paulo falou. Porque eles são muito mimados, né? Já são mimados, já vêm mimados de casa, De né? casa. Então, antes não. Antes a gente vê pelos nossos estudos. Eu que estudei em escola pública,
você tinha que fazer uma pesquisa, você tinha que ir na biblioteca municipal para procurar livro. Lembra da Barça, enciclopédia Barça? Barça. Meu pai comprou para pôr em casa de tanta dificuldade que a gente tinha para fazer os trabalhos de escola. E ali era assim, procura, né? Pega o livro, procura e vai ler, fazer um É, resumo. Imagina, hoje eles ditam no Google lá, sai tudo pronto. exatamente. É um grande desafio, né? É. Agora, eu lembro, estava lembrando aqui, a gente falando de geração Z, teve um episódio, eu não lembro qual foi o número, mas foi que o Luiz Arcanjo, tá? Do Cronos Bank, ele participou desse episódio e ele falou que ele resolveu o problema da geração Z dentro da empresa dele, que é uma startup na área de tecnologia bancária, né? Colocando geração Z para comandar a geração Z. Eu Porque, assisti isso aí. porque o que que acontece? Vamos considerar, nós, nós três aqui somos de uma geração que nós talvez fomos a última geração que não nasceu com celular na mão. A geração Z, ela nasceu com o celular já desde o primeiro dia, tá? Então, ela nasceu com o celular e ela se acostuma naquilo que a gente já comentou, num ritmo totalmente diferente, tudo rápido, instantâneo e tal. E nós somos mais cautelosos, né? A gente ia fazer trabalho, você tinha que copiar, pesquisar, olhar a Barça, ler, e aí você fazia os resumos. Eu lembro de fazer muito resumo baseado na Barça, e na biblioteca Sim, municipal ainda, eu também. no Paraná, lá em Toledo. E aí fazia o trabalho. E essa geração não tem nada disso, né? E aí vem a questão, né? Será que talvez a solução que a gente tem não seja colocar a geração Z para comandar a Z e geração mais antiga para comandar os mais antigos? Será que a gente não tem aí um caminho, né? Segundo Luiz Arcanjo, isso resolveu o problema dentro do negócio dele, né? Pegou a pessoa que ele entendeu que é mais qualificada dentro do negócio, né, dentro da geração Z, e diz que acabaram seus problemas. Então, é alguma questão aí para a gente refletir, porque eu falo assim, talvez não seja culpa só deles, né? Porque algumas causas, né, que você falou, fazem sentido, né? De repente, essa geração foi criada com o pai e a mãe se matando trabalhar, saindo 6 horas da manhã, voltando 8 da noite, trabalhavam 9, 10, 12 horas por dia, né? E aí, cara, será que isso é justo? É o mundo que eu quero para mim? Então tem essas situações todas, né? Tá aí muitas vezes pelo fato que a pessoa começa a enxergar, cara, não, mas eu tenho que trabalhar 10 horas por dia? Não, para mim não serve, eu não volto mais. Então, às vezes a gente tem que olhar para nós também, como é que a gente está agindo no nosso dia a dia, né? Como donos de empresa, como gestores, como líderes de equipes, para ver como é que a gente está lidando. E você falou um negócio bacana, né? O clima organizacional, né? Cada vez mais eu acredito que a gente precisa olhar realmente para o clima organizacional dentro da empresa. Isso faz Sim. toda a diferença. Não sei se vocês, o que que vocês têm, concordam, não concordam com isso? Na minha opinião, sim. Isso é o mais, hoje, para mim, é o que mais chama a atenção de todos os funcionários. Eu já fiz pesquisa dentro da minha empresa, por isso que eu estou falando. E o que deu lá em primeiro lugar, o clima organizacional. A maneira com que eles são recebidos, são tratados, a forma que lida com todos eles, isso daí para eles tem muito peso. Você vê, por exemplo, eu tive gestores dentro do banco que o cara ia falar com você, ele gritava, dando ordem. Sim, Cara, e muitas vezes, quantas vezes gestores daquela de antigamente, estamos falando aí na década de 90, o cara gritava com você, vai pegar não sei o quê, né, na frente de cliente. Ah, isso hoje é bastante complicado. Se você fizer isso com geração Z, o cara não, vira as costas e vai embora na hora, e né? entra com processo em Entra com cima ainda. processo. E tem mais essa, né? Tem mais essa Tem mais ainda. essa, né? Então são situações realmente que acho que vale a reflexão, né? E aí, gente, quem está nos assistindo aí, tá? A Luísa era para trazer os equipamentos da Steelbras para a gente colocar aqui, e ela Me acabou dedou. esquecendo. Mas o Paulo Funada trouxe aqui, ó, gente. A gente tem aqui, ó, laranjinha da Funada. Tem a famosa, que isso aqui é tradição. Desde quando? Década de Ela é de 1947. 78 anos. 1947. A tubaína funada, gente.
quem vem para Presidente Prudente e região não pode ir embora da cidade, da nossa região, sem experimentar essa tubaína funada, Essa cara. é Isso aqui é famosa. história, ela é saborosa, molecada gosta demais, e os adultos e os velhos também. Até as vó da Até molecada. todo mundo. E agora tem até outros produtos aqui, tem energético, tá, tem salgadinho, a funada está evoluindo e crescendo. Isso é muito bom para a região. E assim, a partir de hoje, eu vou sempre começar, quando eu convidar pessoas que têm negócios aqui em Presidente Prudente e região, eu vou começar a trazer os produtos que as empresas fabricam, porque eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho de divulgação. E é um dos trabalhos que eu vou começar a fazer a partir de agora. Sempre que a gente tiver algum representante de empresa, indústria, a gente vai divulgar os produtos aí, porque eu acho que vale muito a pena. As pessoas precisam saber o que nós temos de forte em nossa região. E eu sou um fã do desenvolvimento regional. Eu enxergo que a nossa região do Oeste Paulista, ela tem um potencial econômico absurdo para desenvolvimento aí nos próximos anos aí, para as próximas 2 décadas. Eu acho que a gente está começando a dar os primeiros passos para isso acontecer. Eu não estou falando especificamente da cidade de Presidente Prudente, eu estou falando de todo o Oeste Paulista. Temos potencial de indústrias para virem para cá, né? Temos potencial de turismo, né? A questão da saúde, que é muito forte aqui, empresas de tecnologia, que nós temos formação de ponta aqui na nossa cidade, na nossa região, com faculdades, universidades e escolas com uma qualidade absurdamente alta em ensino nas mais diversas áreas. Então, o Oeste Paulista, você quer morar bem, quer trabalhar, quer oportunidade de emprego, o Oeste Paulista tem. E você que é investidor, tá? Vamos fazer o mesmo trabalho que o cara lá, o prefeito de Sorocaba, faz, né? Venha morar em Presidente Prudente, venha morar no Oeste Paulista e venha investir em nossa região. É isso aí. Meus queridos convidados, tá? A gente está já quase partindo aí para o encerramento do episódio, tá? E eu queria aproveitar esse momento para agradecer aos outros 2 patrocinadores, tá? Terceiro patrocinador é a Lista CNAE. Lista CNAE, uma plataforma poderosa que oferece listas de empresas de todo o Brasil, com busca inteligente por CNAE, municípios, estados e outros filtros personalizados. Agora, o Lista CNAE conta com API para desenvolvedores integrarem as suas ferramentas com o Lista CNAE, podendo levar suas operações para o próximo nível. Acesse listacnai.com.br. Também temos um quarto patrocinador, que é a Tag5, especialista em marketing digital, que ajuda a sua marca a se destacar como gestão estratégica de redes sociais, produção de conteúdo audiovisual de alta qualidade e campanhas de tráfego pago que entregam resultados. Transforme seus seguidores em clientes fiéis. Quer saber mais? Siga @tagfi.br no Instagram. Heloísa e Paulo, né? A gente está já caminhando realmente para o fechamento desse episódio. Então, acho que a gente discutiu aí pontos interessantíssimos do caso, fomos um pouco além na questão da geração Z, que é algo que impacta nos negócios atualmente. E aí eu queria uma palavra de fechamento de vocês. Ah, gente, outra coisa, tá? Quando a gente fala em desenvolvimento, temos 3 empretecos aqui, tá? A Heloísa, o Paulo e eu fizemos Empretec. Empretec é um programa do Sebrae para você que quer empreender, tá? Ele mexe com o teu potencial de você se transformar e enxergar negócios. Então, fica o convite. Todos que querem empreender deveriam passar pelo Empretec. Vocês concordam comigo nisso? Concordo. Paulo, Concordo. também? Muito. Então, gente, Empretec, Sebrae, entre em contato com o Sebrae, que tem muita coisa boa aí para vir pela frente e pode te ajudar muito no seu negócio. E agora a palavra é com vocês. Como é que vocês se sentiram com esse episódio, né? Quiserem agradecer aí a algumas pessoas, fiquem à vontade, agradecer, mandar um oi aí para nossa audiência. Wilson, eu agradeço o convite, fiquei até surpresa quando você me convidou e muito feliz, né? Porque é uma honra estar aqui com você. Eu acho que eu acredito que o podcast de casos empresariais
é algo muito bom para o desenvolvimento, inclusive de empresários mesmo, porque a gente discute assuntos aqui do nosso dia a dia. O seu livro é isso, né? Sim, É assuntos do dia a dia. E que isso traz muito conhecimento. E quando você enxerga outras pessoas conversando e falando do assunto, são outras cabeças colocando para fora todo o pensamento, e isso ajuda muito no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Então, muito obrigada por ter me convidado, por estar aqui. É uma honra, prazer, Paulo, estar aqui com você também. Prazer, meu. E obrigado a todos que estão nos ouvindo e segue o podcast do Wilson. E eu acredito que isso daqui só tem a crescer. Ótimo. Bom, também quero agradecer o Wilson aí pelo convite. É uma pessoa que eu respeito e admiro muito, né? Todo o trabalho que você desenvolve aqui em prol da região. E dizer assim, né? Conte com a gente, estamos de portas abertas lá, vocês, né? Para tudo que você precisar ali da gente. E deixar uma mensagem aqui, né? Que a gente falou de geração Z, mas eles são essenciais, né? Eu tenho um filho também, né? Ele é Sim, diferente a forma que pensa, né? Mas acho que o importante é o diálogo, né? O exatamente. diálogo, acho que um aprender com o outro, né? Então essa troca enriquece os dois lados, né? E eles são o futuro, né? exato, Exato, A gente exato. exato. precisa Nós estamos, na deles, verdade, caminhando para o passado, né? É, né? Então a gente, né? A como gente diz tem a o, experiência, mas eles têm o... como diz o ditado aí, uma piadinha, daqui para frente é só para trás. É, é bem por aí. Mas você está de parabéns pelo podcast. Eu tenho assistido, né? A gente aprende muito, né? Como a Heloísa falou, e muito sucesso. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Heloísa. Um prazer te conhecer. Obrigada, Paulo. Gente, eu só tenho gratidão por vocês terem aceito o convite, tá? São sempre experiências ricas, né? Eu sempre falo, quando eu era mais jovem, eu queria ter tido a oportunidade de acompanhar pessoas que trazem essas experiências que os convidados trazem para os episódios. Então, gratidão mesmo, tá? De coração, pela presença de ambos aqui. Gratidão também a quem nos acompanha aí nas redes sociais, no YouTube. Continuem seguindo a gente, continuem se inscrevendo para quem não está inscrito. O objetivo é sempre trazer conteúdo de qualidade e que gere muitas reflexões e principalmente insights de como é que a gente pode conduzir os nossos negócios, principalmente quando relacionado a pessoas dentro do ambiente empresarial, que esse é o grande objetivo. Obrigado a todos, um abraço. Obrigada, Obrigado, um um abraço. abraço.